Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, antes de começar a minha intervenção, quero dirigir ao Sr. Ministro da Segurança Social uma pergunta em concreto. Há 1 mês e 2 dias, o Primeiro-Ministro disse que no Fundo de Reabilitação Urbana seriam utilizados 1.400 milhões de euros, 1.400 milhões de euros do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Há 1 mês e 2 dias. Hoje, o Sr. Ministro da Segurança Social vem dizer-nos que não são 1.400 milhões de euros. O Sr. Primeiro-Ministro estava equivocado. São apenas 500 milhões de euros. Ó Sr. Ministro, tem que nos explicar como é que no mês e 2 dias tão rapidamente se reduziu o tamanho do vosso pecado, tão rapidamente se reduziu o intuito da vossa irresponsabilidade. Tem que nos começar por dizer isso, Sr. Ministro. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados, quando na Hamlet de Shakespeare a personagem Marcellus diz que há algo de podre no reino da Dinamarca, não está a expressar apenas perplexidade e estupefação. Dá voz também a pronúncios de desastre e de tragédia que em breve se irão consumar, como todos sabemos. O propósito do Governo Socialista de desviar do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, antes 1.400 milhões, agora 500 milhões de euros, para financiar o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, que acaba de criar, traz-nos perplexidade e estupefação e não deixa de pronunciar, do nosso ponto de vista, um desastre financeiro e social, para além de debilitar o já frágil sistema da Segurança Social. Numa palavra, meter o Fundo da Segurança Social num fundo imobiliário é tirar com as esperanças dos pensionistas para o fundo, aqui no sentido de precipício. Recordemos, o Fundo da Segurança Social, constituído em 1989, tinha em carteira, em finais de 2015, mais de 14 mil milhões de euros, o valor mais elevado de sempre. É o maior fundo financeiro público do país. É um mealheiro que os milhões de trabalhadores, por conta de outrem, todos os meses fazem crescer, eles que são os verdadeiros e únicos donos, eles que serão os seus destinatários e beneficiários finais. Este é, pois, um dinheiro sagrado que pertence aos milhões de trabalhadores e pensionistas, que será o balão de oxigênio necessário para pagar as pensões quando o sistema previdencial da Segurança Social entrar em desequilíbrio estrutural, situação que, em boa verdade, já está a acontecer. Sim, tal como aconteceu com o país no seu todo em 2011, o desequilíbrio financeiro chegou também, nessa data, à Segurança Social. E por isso, entre 2012 e 2015, o Governo anterior transferiu mais de 4.500 milhões de euros a título excepcional para o sistema previdencial da Segurança Social através do Orçamento de Estado. E, acrescente-se, este Governo veio já dizer que vai também transferir, da mesma forma, da mesma fonte, igualmente a título excepcional em 2016, pelo menos 650 milhões de euros. São mais de 5 mil milhões de euros que em 5 anos estão a pagar prestações da Segurança Social. São 5 mil milhões de euros que podiam muito bem ser pagos pelo Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, mas não foram. Para que este continue resguardado, preservado, a crescer, para que possa ser utilizado no futuro, pagando as pensões de milhões de portugueses. Por isso, em nome destes milhões de portugueses que contribuem para que este fundo e a quem o fundo pertence, reclamamos e exigimos uma gestão prudente, segura, rigorosa, onde os investimentos sejam maximizados no mercado com total transparência dentro de um nível de risco adequado. Uma gestão como aquela que tem acontecido nos últimos anos, entre 2012 e 2015, diga-se, em que a rentabilidade média esteve acima de 10% no período em causa. De facto, o anterior Governo salvou o país e salvou a Segurança Social. Mas atenção, nada está garantido. Se o sucesso do anterior Governo é indesmentível, importa acautelar sempre as incertezas e prevenir os desmandos e as imprudências.
Só 2 exemplos. O valor do Fundo da Segurança Social cresceu cerca de 4.500 milhões de euros entre 2012 e 2015, passando de 9.600 milhões para 14.100 milhões de euros. Porém, entre 2010 e 2011, o valor global do fundo retrocedeu, perdeu valor, desvalorizou mais de 330 milhões de euros. Um pouco mais do que se verificou ao longo de 2008, ano em que a sua rentabilidade anual tinha sido negativa em menos 3,7%. Lembra-se, Dr. Vieira da Silva? Lembra-se? O Fundo da Segurança Social é seguramente o balão de oxigênio da Previdência Social. Porém, o Governo parece apostado em rebentar com o balão. A Segurança Social vive tempos vertiginosos e do que menos necessita é decisões imponderadas, insensatas, que nos enchem de perplexidade e nos encaminham para o desastre. Cuidado, repito, esse dinheiro é fruto do suor de milhões de trabalhadores que não podem nem devem ser levianamente enterrado em aventuras imponderadas. Esse dinheiro é dos pensionistas que veem neste fundo o pé de meia que vai acautelar os seus interesses e os seus direitos. Se assim não é, o Governo que exiba os estudos e os cálculos de rentabilidade deste fundo de reabilitação do edificado e que exiba ainda as garantias de liquidez para que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social tenha dinheiro disponível no momento em que for preciso. Se assim não é, que demonstre que, apesar do imobiliário ser hoje um investimento de risco e de baixa rentabilidade, neste caso, com este Governo vai ser diferente. Se assim não é, que mostre aos verdadeiros donos do Fundo da Segurança Social que este é um negócio seguro e que o seu dinheiro não vai ser gasto em vão. Se assim não é, que mostre que todo este propósito não é uma aventura frenética, com cheiro já 2017, um cheiro a eleições autárquicas e beneficiando apenas algumas câmaras municipais com o dinheiro que é de todos. E se algo corre mal, como ocorreu em 2008, Dr. Vieira da Silva? E se os milhões que os trabalhadores entesouraram laboriosamente e que confiadamente acreditavam estar à sua disposição para pagar as suas pensões tiverem desaparecido? Quem vai explicar isto? Perplexidade, estupefação, inquietação, anúncio de desastre. Como na tragédia, há algo de podre neste propósito governamental. Há algo de podre. É preciso diversificar os investimentos do Fundo da Segurança Social. Estamos todos de acordo. É preciso diversificar. Já vamos falar com o PCP. Mas então, por que investir neste setor de tão elevado risco como é o imobiliário, onde o fundo já tem uma pequena percentagem, pequeníssima percentagem, menos de 1,5%, com baixa rentabilidade, como é sabido? Por que não investir em apoios às empresas e à criação de emprego sustentado, duradouro e atrativo, especialmente para os mais jovens? Essa seria, sem dúvida, uma excelente opção, porque seria a Segurança Social a investir em si própria, considerando que cada emprego criado, especialmente emprego duradouro, reveste para a Segurança Social pela via das contribuições. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Social Democrata é favorável à reabilitação urbana. Mas, durante o último governo onde participámos, foi relevante o trabalho desenvolvido, em especial porque demos, pela primeira vez, uma resposta reformista e estrutural e não assistencialista e simbólica ao desafio da reabilitação urbana. Neste âmbito, merece destaque a reforma do ordenamento do território, que definiu apenas 2 classes de solo, rústico e urbano, e erradicou a categoria de solo urbanizável, que, pela expectativa de urbanizar, tirou durante décadas a capacidade para reabilitar os centros urbanos. Depois, o regime excepcional de reabilitação urbana, RERU, que dispensa durante 7 anos para os edifícios com mais de 30 anos o cumprimento de algumas normas que, tornando a reabilitação urbana tão exigente como a nova construção, na prática inviabilizavam a técnica e financeiramente aquelas operações. Com o RERU, estima-se uma redução do custo da reabilitação urbana em mais de 30%. Ou ainda a reforma do arrendamento urbano, aprovada em 2012 e aperfeiçoada em 2014. Ou ainda os programas de reabilitação, de reabilitar para arrendar. E, finalmente, aprovámos instrumentos financeiros para a eficiência energética superior a 600 milhões de euros, dando um compósito financeiro de 3 mil milhões de euros para a reabilitação urbana até 2020.
Assim, negociámos tanto com a Comissão Europeia como com o Banco Europeu de Investimentos verbas muito significativas e construímos os mecanismos e instrumentos financeiros capazes de as operacionalizar. Aguardámos, aliás, a sua implementação, que já tarda por parte deste Governo. Mas, senhoras e senhores deputados, nunca nos passou pela cabeça ver a utilização dos dinheiros da Segurança Social em negócio de tão imponderado risco. É tudo uma questão de bom senso. E muito menos tivemos a lembrança de entrar neste aventureirismo de pôr os trabalhadores... Vamos começar a descontar no tempo de debate do PSD, está bem? De pôr os trabalhadores do Norte e do Sul, do litoral e do interior a pagar habitações de renda acessível, que podem e devem, reitero, ser financiados com outras verbas, outros meios e com outros procedimentos que, aliás, deixamos no ordenamento português. Oxalá que um governo e um partido que se recusam a debater a segurança social e o seu futuro, apesar de reiteradamente desafiados a fazê-lo por nós próprios e pelas circunstâncias, não estejam a contribuir ativamente para a sua insustentabilidade. Oxalá que não estejamos a regressar aos tempos do país que era uma festa, como bem lembrou a governança socialista do passado, na véspera de termos chegado quase à beira da bancarrota. Oxalá que no meio desta nebulosa de intenções, ainda por explicar, não se esconda nenhum chico espertismo que faça dos contribuintes da Segurança Social os pagadores resignados. Oxalá que mais uma vez o país inteiro, agora os milhões de trabalhadores e de pensionistas da Segurança Social, não venham a pagar caro por este gesto imponderado. Quando, na Hamlet de Shakespeare, Marcelo diz: há algo de podre no reino da Dinamarca, é Horácio que lhe responde sentenciando: a providência divina há de decidir. Ora, tratando-se da boa gestão do dinheiro que pertence a milhões de trabalhadores e pensionistas, ajude-nos a providência divina que este Governo está apostado em levar à ruína o dinheiro que não lhe pertence, mas é crucial para a esperança e certeza de milhões de portugueses. Seria mau, seria intolerável, seria desumano, seria trágico, numa palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.